Graça e paz, irmãos. Está meio fraco. Graça e paz, irmãos. Isso. Bom a gente poder compartilhar a palavra. Hoje é penúltimo dia do ano. E se você não pensou ainda sobre metas, alvos para o ano que vem, você já deve ter sido estimulado algumas vezes, porque a gente faz uma revisão. E aí a gente propõe coisas novas, né? Alguma coisa nova para viver no ano que vem. Eu tenho uma proposta antiga, bem antiga para fazer aqui. Na verdade, se você é crente, é a proposta mais radical de todas. Chama-se cruz, a cruz de Cristo. E não tem nenhuma outra proposta nova que a gente possa fazer para o ano que vem, que possa estar enraizada, embasada em outra proposta que não seja a cruz de Cristo. Se você foi salvo, se você pertence a Deus, é por causa daquela cruz. E aquela proposta da cruz, quando ela está enraizada em nós, quando ela está radicada em nós, ela faz caminhos, ela faz propostas para a nossa vida. Portanto, eu vou chamar você nessa tarde ou nessa noite para a raiz, para de lá então as propostas que você tiver ou que não tiver, você possa aprender ou desvendá-las aos pés da cruz. Queria convidar você a abrir em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos fazer a leitura desse texto. São 12 versículos. Naturalmente o texto está dividido em 3 partes. E eu quero seguir as 3 partes naturais do texto. Pedir ao Senhor a graça para nos conduzir nessa ministração. Isaías capítulo 53. Vamos fazer assim, uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares, então a congregação lê os versículos pares. Eu quero pedir a sua atenção de verdade para esse momento. Se você tiver aí com celular, com iPad, iPod, o que for, você dê um tempo agora. A não ser que seja só para ler as escrituras e para se prender na palavra do Senhor. Se você tiver aí com conversa do lado, também você pare agora. Se tiver com alguma emergência na cabeça, bote ela em stand-by. Certamente o Espírito quer falar com você. Vamos ler com bastante atenção a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele eu e você não fizemos caso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos,
Mas quão rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Essa narrativa é a narrativa de cerca de 700 anos antes de acontecer o evento, o fato. Nessa época, na história da humanidade, não havia crucificação. Então, os detalhes que são colocados aqui, essa narrativa tão cruenta e sangrenta, dá-se por revelação, não se dá por alguém que está olhando o evento, o que está acontecendo, porque não havia esse evento ainda na história da humanidade. Mas, por pura bondade de Deus, por graça e misericórdia para com o povo de Israel, Deus fez questão de 700 anos antes desvendar. Ele abriu o véu e, como que por um telescópio, Isaías pôde ver o que aconteceria no futuro. A fé no Salvador, no Redentor, e como essa história seria terrível, a pior de todas as histórias. Essa semana, no prédio vizinho ao prédio que eu moro, aconteceu um fato madrugada, por volta das 4h30, 5 horas da manhã. Eu não vi, mas meus familiares que estavam em casa viram. Diz que uma moça começou a gritar e a berrar, falando que ela estava sendo assassinada, que os dois rapazes que estavam lá no apartamento estavam querendo matá-la, e ela gritava, e acordou o prédio vizinho, acordou o prédio dela, e as pessoas tentando ajudar, ligaram para a polícia, e ela ia para a janela e gritava, e vinha um dos rapazes e tentava segurar ela, conter, e foi um Deus nos acuda, por assim dizer. Confusão, uma confusão terrível. Minha família que está lá em casa começou a passar mal. Meu sobrinho precisou ir para fora, disse: eu não consigo ver essa situação. Meus familiares disseram assim: olha, até hoje a gente ainda fica agoniado de pensar naquela situação lá. Acontece que naquela situação só havia gritos, pelo menos do relato que eu soube, só havia gritos. Não houve sangue, não houve uma temeridade real. Aparentemente havia uma ameaça e uma pessoa gritando, mas já causou espanto. Talvez você já passou nesses dias onde está havendo tanta batida, tanta destruição, as vias estão de certa maneira tão cheias de carro que está acontecendo mais acidente do que nos últimos 5 anos. Talvez você passou por algum acidente nesses dias e viu alguém estendido, uma pessoa lá, talvez ainda presa no carro. Mas se não viu nesses dias, talvez você já tenha visto algum dia. Talvez você já tenha visitado um hospital e visto alguém passando lá por dores, por agonia. Ou talvez, como eu, você já tenha sofrido um atentado, um tiro, e sentiu que é dor. Talvez você fez uma cirurgia, uma situação que lhe levou a ter uma percepção clara da dureza que é a morte, a dureza que é a violência humana, o sangue sendo derramado, o quão é difícil simplesmente passar por cima dessas cenas. Quando a gente as vê, ou quando a gente passa por elas de alguma maneira marcam a nossa memória, e a gente precisa superar.
mas não é fácil simplesmente passar por cima, porque a gente sabe que aquilo é um retrato muito cruel. E de alguma maneira a gente se identifica. Não há uma vez só que eu venha a uma cerimônia fúnebre, a um culto de louvor a Deus pela vida de alguém que faleceu, que de alguma maneira eu não me sinta mal. Todas as vezes, e não precisa ser uma pessoa conhecida, não precisa ser uma pessoa que eu tenha muita identificação com ela, simplesmente de estar presente, de ver ali o fim de um ser humano, dói, é estranho. Eu preciso visitar cavernas da minha vida, no meu coração, que eu não gosto de vê-las. Eu me contemplo, eu me deparo com a minha finitude. Eu sei que eu vou acabar. Eu sei que daqui a pouco minha história vai acabar. E sendo bem sincero, quem é que vai se lembrar da minha história? Quem é que vai ter alguma coisa para falar a respeito dela? Quando a gente se depara com esses quadros, alguma coisa se contorce dentro da gente. A gente se apieda, a gente se entristece, a gente fica marcado. Mas incrivelmente isso é da nossa capacidade natural, incrivelmente a gente se recupera. Vira só memória, a gente não vai lembrar com muita propriedade daquele fato. Mesmo os mais doloridos, como o que aconteceu comigo quando eu levei o tiro aos 18 anos de idade, eu ainda me lembro com muita vivacidade de tudo que eu passei, mas passou. A verdade é que passou. A gente consegue simplesmente passar, seguir adiante. Vamos seguir adiante. Mas esse evento que está descrito em Isaías capítulo 53, quando a gente passa adiante, a gente se perde. Quando a gente deixa a cruz, quando ele passa a ser um evento que a gente só tem narrativa a respeito dele, quando a gente não está mais contemplando ele, a gente se perde. Esse evento foi narrado 700 anos antes, porque Deus queria que com certeza os seres humanos conhecessem esse evento, para que quando ele acontecesse de verdade, ele não se perdesse. Aqui não está apenas a crueldade física, a crueldade sanguinária desse evento, mas aqui está sobretudo exposta a natureza humana, como ela participou desse evento, como os seres humanos se tornaram de alguma maneira coordenadores desse evento, e como foi por causa de nós que esse evento aconteceu. Portanto, se a gente passa da cruz, se a cruz fica na nossa memória, ou é simplesmente uma coisa que a gente sabe descrever como foi que aconteceu, mas não nos sensibiliza mais, irmãos, estamos mal, perdemos a referência. Não é à toa que a gente vai pecar, não é à toa que a gente vai deixar para lá a nossa vida devocional. Se a gente perde a cruz, a gente não sabe mais quem a gente é. A gente fica perdido. É por isso que eu quero chamar a igreja para esse evento de novo, para a base. Porque se houver qualquer plano ou projeto para o ano que vem, que ele nasça de a gente ter olhado para a cruz e estar marcado por ela, sensibilizado por ela, mexido por essa maravilhosa cruz. Como é que esse texto está disposto? Ele está disposto basicamente em 3 partes. Alguém poderia dizer, não, são 4 partes. Eu até aceitaria que o esboço ficasse em 4 partes, mas por entender que a segunda e a terceira parte são tão próximas, eu estou preferindo dividir esse texto em 3 partes apenas. Primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, ele trata de o porquê a cruz aconteceu. Ele trata de quem é a causa da cruz. Veja o que está escrito nos versículos 1 até o versículo 3. Algumas coisas que eu quero colocar como ênfase aqui, para a gente percebendo
Qual o motivo da cruz? Veja, o versículo 1 diz: quem creu? O problema de incredulidade. Depois diz: a quem foi revelado um problema de miopia, que não consegue perceber. O que é que está oculto e o homem não consegue perceber? O que é que está faltando olhos para enxergar, que a revelação não consegue surpreender o coração humano? O que é que está acontecendo? Essa é a pergunta logo no primeiro versículo. Então, nos versículos 2 e 3, ele responde, e ele diz: onde é que está a miopia? Ele diz assim: Jesus não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha absolutamente nada que nos agradasse. Irmãos, ele não está falando de um retrato apenas de um homem que possivelmente tivesse beleza física. O que está falando é que a obra que Jesus veio fazer, ela não nos interessa, ela não atrai o nosso credo, não atrai a nossa fidelidade, não ao homem natural. O que Jesus veio fazer na cruz não traz apetite à nossa alma, se não houver um despertamento, ou se a gente não entender que o que ele fez foi por nós. Deixe-me dizer assim, é bem possível que alguém tenha um crucifixo, que alguém tenha uma cruz assim. É bem possível que alguém assista filmes de Hollywood e ouça essas histórias várias vezes, e o máximo que vai ter no seu coração é dizendo: ele foi um homem ferido, ele foi um homem aflito, ele foi um homem oprimido, ele foi um grande sofredor. Essa descrição paupérrima a respeito da cruz é uma descrição que mostra claramente o quão distante nós estamos do evento. Quando olhamos para a cruz e nos apiedamos de Jesus, é porque a cruz não tem significado para nós. Jesus não foi até a cruz para que tivéssemos pena dele. Jesus não foi até a cruz para que a gente olhasse para ele e dissesse assim: eita, que homem sofredor, ó pobrezinho, coitado, alguém precisa ajudá-lo. Absolutamente não. A cruz não é um evento onde Jesus vai para lá como um coitado, como um mané, como alguém que foi enganado pelos homens. A cruz não é um evento onde a gente olha para ela e pode ficar indiferente, achando simplesmente que é alguém sofrendo. Não é o evento simples do sofrimento, há um profundo significado na cruz. Mas ela acontece justamente por causa da indiferença dos homens. O motivo que ocasionou a cruz não foi porque nos apegávamos a Deus, não foi porque queríamos Deus, mas foi justamente o inverso. Foi porque não nos apegávamos a Deus, porque não queríamos Deus, que Ele precisou ir até a cruz. Esse é o motivo. Versículo 3 diz: ele era desprezado. Sabe o que significa isso? Que havia desdém, que as pessoas não estavam nem aí para ele. Eu fiz questão de ler nos 4 evangelhos o relato da crucificação, para me lembrar muito bem da exposição bíblica. Nos 4 evangelhos faz questão de colocar o escárnio que os homens tinham a respeito de Jesus. Não foram apenas os romanos que escarneceram, os judeus também escarneceram, mas também os discípulos escarneceram, portanto ele era desprezado. Esse sentimento de desprezo é terrível, mas se a gente se apieda de Jesus, achando que ele é um desprezadozinho, ou alguém precisa dar atenção a ele, a gente não está olhando para a cruz. A gente ainda está achando que essa história da cruz é uma história com relevância em segundo lugar, onde na verdade o que é importante é a gente colocar Jesus num patamar elevado. Preste atenção, essa indiferença que nós temos para com o evento, esse distanciamento que no máximo sensibiliza esse senso de coitadinho, isso é impiedade. Isso é distância de Deus. Foi precisamente por causa dessa impiedade, dessa distância de Deus que há em nós, que ele precisou ir à cruz. Ele se mobilizou em direção à cruz, porque a gente olhava para ele e tratava ele como um coitadinho, um pobrezinho, como a gente precisa ajeitar ele, cuidar dele, sabe? Quando a nossa vida espiritual é como se fosse um favor que a gente presta a Deus,
Quando a nossa vida espiritual é como se fosse um favor que a gente presta aos outros, ou mesmo a gente, essa vida espiritual não tem nada a ver com o cristianismo. Essa vida espiritual pode ser vivida pelo espírita, essa vida espiritual pode ser vivida pelo hinduísta, pode ser vivida por qualquer outra religião. Esse tipo de vida espiritual, que é uma vida espiritual onde não é a cruz que rege, não é o que ele fez por mim, mas o que eu sensibilizado vou fazer por ele, não tem a ver com o cristianismo. Ele não foi coitado. Em nenhum momento ele se tornou pequeno. Os homens o desprezavam, mas ele não era desprezado. Os homens não viam nele absolutamente nada que lhes agradasse, mas ele era totalmente agradável. O que os homens faziam em relação a ele não tornava ele aquilo que os homens faziam. Ele era o que era e não mudava pelo fato dos homens o desprezarem. E era precisamente pelo fato dele ser quem ele era que o levava até a cruz. Ele estava indo por causa da nossa indiferença, por causa da nossa falta de sensibilidade para com ele. E esse sentimento, um sentimento de falsa piedade, de alguém que acha que é um coitadinho, que está prestando conta, esse sentimento não é cristianismo. Quando a gente chega em cultos como Natal, em cultos de virada de ano, as pessoas querem entrar na igreja, elas querem virar o ano dentro de uma igreja, porque elas precisam de alguma maneira estar perto de Deus. É essa religião que Jesus veio condenar lá na cruz. Eu e você, irmãos, ou somos movidos pelo amor que Ele demonstrou na cruz, ou essa piedade falsa vai nos condenar ao inferno. Não podemos olhar para Jesus e achar que Ele é um pobre coitado. Nós precisamos chorar com Jesus na cruz, porque Ele está vendo a nós como pobres coitados. Ele está olhando para mim e para você, e por causa da nossa indiferença para com Deus, Ele está dizendo a si mesmo: se eu não morrer por eles, eles estão perdidos. Se eu não for ao encontro deles, eles vão ser eternamente condenados ao inferno. A verdadeira religião é Deus vindo ao nosso encontro. É Deus se apiedando de nós. É Deus tendo misericórdia e graça de nós. É Deus nos amando perfeitamente. Aí sim, esse evento é promissor. Então eu quero lhe lembrar isso. Por que a cruz aconteceu? Porque estávamos indiferentes a Deus, porque estávamos indiferentes ao seu sacrifício, porque estávamos indiferentes à sua pessoa. Pouco interessava quem Deus era e o que Ele estava fazendo e o que Ele está fazendo, porque isso muito pouco nos interessa. No máximo causa em nós algum tipo de inquietação, do tipo assim: eu preciso dar uma ajudazinha, Eu quero dizer para você que essa ajudazinha que você quer dar, ela é do inferno e não serve em nada para a sua vida espiritual, nem para a vida cristã. Todos nós, diz o texto, estávamos como ovelhas desgarradas. Esse é o fato. Quem teve piedade de nós foi Ele. Nós não temos como ter piedade dele. O quadro não é para que a gente se apiede. O quadro é para ver a calamidade que estava sobre nós, toda a desfiguração dele, toda a tristeza que havia nele, toda a vingança de Deus que caía sobre ele. Era para que eu e você soubéssemos o nosso estado,
Portanto, quando nós vemos a desgraça estampada na cruz, nós não vemos a desgraça de Jesus, porque ele nunca foi um desgraçado, mas nós olhamos para a nossa própria desgraça sendo colocada nele. É ele que está se apiedando de nós e não nós dele. Isso nos leva necessariamente ao segundo ponto. Se a gente descobre por que a cruz aconteceu, então a gente precisa entender como ela de fato aconteceu. E isso é uma coisa muito necessária, porque nos dias que a gente vive, a cruz tem sido colocada simplesmente como um sofrimento na carne. A gente lê o relato de Lucas, o relato de Mateus também, e fala que ele foi chicoteado, e colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, e diz que cuspiram na sua face, escarneceram dele, colocaram um manto vermelho real sobre ele, e começaram a se curvar diante dele, blasfemando contra ele. Depois de todo esse escárnio que aconteceu, ele tomou sobre si aquela madeira que ele tinha que levar até a cruz, e enquanto ele andava pelas ruas, precisou que um homem chamado Simeão viesse e agarrasse ele, para ajudar ele a carregar a cruz, que era minha e sua na verdade. E então quando ele chega ao Calvário, aquele monte Gólgota, na hora que ele é crucificado, sangue, suor, cansaço, está extenuado, o seu corpo está dilacerado, está moído, a sua carne está esfrangalhada, na verdade os seus ossos estão expostos. Ele foi tão judiado que as suas costas, dá para ver os seus pulmões se inflando quando ele respira, dá para ver o sangue o tempo todo escorrendo, junto com salmoura. Ele está totalmente desfigurado, ele está totalmente dilacerado. Isso chama a nossa atenção, porque trata-se da carne sendo maltratada, espizinhada. No entanto, quando a gente lê o relato de Isaías, muito para além da carne, o que doeu em Jesus, o que de fato aconteceu naquela cruz, qual era o problema que estava sendo restaurado, que estava sendo resolvido naquela cruz. Não era simplesmente um sofrimento físico que estava sendo estampado sobre Jesus, mas eu preciso reivindicar isso no nome de Jesus, porque diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas feridas, amém. Ele levou sobre si todas as nossas chagas e enfermidades, tudo, absolutamente tudo. Por isso a figura que está estampada lá, toda dilacerada, escarnecida, judiada, diz respeito a tudo o que eu sou, todo o sofrimento da minha carne, tudo que lacerou a minha vida, tudo que aborreceu a minha carne, tudo que de alguma maneira me prejudicou. O tiro que eu levei, a perna que incha, os problemas de respiração, seja lá o que for que aconteça com o meu corpo, ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Glória a Deus. O que é que estava acontecendo naquela cruz? O que era que acontecia? Mas muito para além da carne, muito para além do esgotamento físico, a descrição é sobretudo espiritual e é poderosíssima para nós. A partir do versículo 4 diz: ele tomou sobre si, tomou as nossas enfermidades, tomou as nossas dores. Aí no versículo 5 então ele começa a descrever esse quadro espiritual. Diz: pelas nossas o que, irmãos? Vamos lá, por favor. Pelas nossas transgressões, e moído pelo quê? Iniquidades, traspassado por transgressões, moído por iniquidades. O castigo estava sobre ele. Preste atenção que agora não está falando de carne, agora não está falando do corpo. Ele está falando uma coisa muito mais grave, que eu e você nem percebemos, porque enquanto não percebemos Jesus, não percebemos essas outras coisas. Ele fala duas coisas: transgressões e iniquidades, tropeços, e o que está dentro de nós, vacilos
e a nossa natureza iníqua, o que estava dilacerando Jesus, o que estava pesando sobre os ombros de Jesus, o que o estava condenando à morte, o que estava sufocando Jesus, era que lá, naquela cruz, ele estava como uma esponja no universo, ele estava atraindo sobre si toda a nossa maldade, amém? Tudo o que é miserável em nós, toda a nossa natureza caída e pecaminosa, tudo que é grave, tudo que é contra Deus, tudo que é problema e resistência e rebelião contra Deus, absolutamente tudo que é rebeldia, Ele está tomando sobre si. A nossa maldade foi o preço da sua cruz. O nosso pecado, aquele simples de falar mal do outro, o nosso pecado, aquele bem pequenininho de uma mentirinha chamada branca, que não faz mal para ninguém, foi lá na cruz que pesou nele. Aquela infâmia, aquele sexo sem compromisso fora do casamento, aquele distrato com alguém, aquela humilhação, cada uma das nossas transgressões, cada uma das nossas iniquidades estava pesando sobre ele, derrubando ele, destruindo ele. E o quadro que olhamos enquanto vemos ele sem fôlego, procurando ar para respirar, por causa do peso, é por causa de nós, é por causa da minha maldade que está pesando sobre ele. Ele está sendo sufocado e destruído. Não tenho como me apiedar dele, porque ele é um herói. Ele é o grande herói da resistência. Ele é o vingador dos meus crimes. Ele é o todo-poderoso. Eu não posso me apiedar dele, porque ele está se apiedando de mim. Ele está pegando o que eu sou de peste e está tomando sobre si. Versículo 6, no final diz: mas o Senhor, preste bem atenção, meu irmão, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi o Pai quem fez isso no Filho. Deus, com toda a sua justiça, se Ele queria, e Ele queria, como queria, se Ele queria nos resgatar, se Ele queria nos colocar na posição de filhos de Deus, Ele precisava pegar toda a minha iniquidade, e assim Ele o fez. Deus, o Pai, pegou a minha iniquidade e colocou sobre o seu Filho. O Filho voluntariamente se ofereceu para isso. Mas o Pai, o justo juiz, está pegando toda a maldade da minha alma e está impregnando no Filho dele. E é isso que está pesando sobre os seus ombros. No versículo 7 diz assim, veja a expressão que é usada logo na primeira sentença, diz: Ele foi oprimido e humilhado. Quase como sinônimos. Você já passou por uma opressão? Já se sentiu sufocado? Já se sentiu preso? Talvez quem tenha claustrofobia, ficando preso no elevador, sinta o que é uma opressão. Talvez alguém que já esteve em oração, alta madrugada, de joelhos, e sentiu a presença do maligno do seu lado, lhe oprimindo, lhe prendendo as mãos. Talvez esse alguém saiba o que é opressão. Mas aqui o que está sendo dito é uma opressão que jamais homem algum, em tempo algum, conseguiu conhecer. A gente está falando de grandes poderes que estão se assenhorando daquele momento, que estão oprimindo ele, que estão sufocando ele, que estão dilacerando ele. A gente está falando de uma incrível, indizível batalha espiritual acontecendo naquela cruz. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está sendo oprimido.
E não é as dores físicas agora que dói mais, mas é esse sentimento de desespero, essa coisa de querer estar livre, mas estar sufocado. E a palavra que sai da boca dele no Evangelho de João é a seguinte: eu poderia pedir ao meu pai, e o meu pai mandaria 10 legiões de anjos para me socorrer. Ele está sendo oprimido, mas ele está se apiedando de nós. Se houvesse um único pedido do filho: pai, me socorra, anjos estavam postos, armados, preparados para naquela batalha dar a vitória ao filho. Mas ele está sendo oprimido por causa de mim e de você. Foi assim que aconteceu. Foi sufoco, foi opressão, foi crise, foi bronca de verdade, tomando conta dele por inteiro. Ele estava sendo maltratado. Se a gente leva em conta a descrição desses fatos, logo a gente percebe que os fatos no corpo começam a perder a sua grande relevância que tinham anteriormente, porque o quadro é muito mais duro do que simplesmente a relevância física. Versículo 8, logo no começo diz: por juízo opressor foi arrebatado. Quer dizer que a morte dele foi juízo divino. Juízo. O reto juiz bateu o martelo, e quando bateu o martelo, a sentença foi dada. Preste bem atenção que quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste nessa hora? Ele dá um brado, o último brado, e ele diz: está consumado. Eu resolvi, por juízo opressor, um juízo que oprime, ele foi arrebatado da terra. Glória a Deus. Esse quadro é terrível. Ele foi julgado no meu lugar. Quem precisava estar lá e ser julgado com tamanha severidade era eu e todos os que não conheceram Jesus como seu Salvador, e todos que não lhe deram glória, e todos os que não se curvaram diante dele. Um dia vão ver o martelo do justo juiz batendo, e a sentença será inferno por toda a eternidade. O justo juiz vai julgar, assim como julgou o seu filho no meu lugar. E você que me ouve nessa noite, se a sua situação em relação a Deus é uma situação de indiferença, e quando muitos seus atos piedosos são de comiseração, do tipo assim: pobrezinho, né? Eu preciso ajudar. Sabe, gente que vai para o ministério, gente que vai servir na igreja, dizendo assim: eu preciso ajudar, coisa nenhuma. Isso é uma religião do inferno. Na cruz a gente descobre que o compromisso leva a gente até a morte, não é uma ajudazinha, é entrega, e é uma entrega total, sem reservas. Versículo 9 diz que mesmo depois da morte, ele ainda era para ser maltratado, mas agora que a morte já tinha tomado ele vai ser sepultado entre os ricos. E a gente sabe a história. José da Arimateia ofereceu seu sepulcro para que ele ficasse lá. Mas aí a gente chega na terceira parte desse quadro da crucificação de Jesus. A terceira parte vai do versículo 10 até o versículo 12. E no terceiro quadro a gente vê Deus agindo naquela cruz. Agora a gente está falando do Pai. O Pai fazendo aquilo. Veja o que diz no versículo 9: todavia ao Senhor. Esse é um dos textos mais estranhos que você vai encontrar na Bíblia. Só a expressão que é usada aqui de agradou,
Só essa expressão, dá para a gente se debruçar sobre ela e ficar meditando, dizendo: Deus, como assim? Preste atenção, diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. A expressão não é agradou batê-lo, discipliná-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. O quadro que tem na cruz é de alguém que está sendo moído, como se passasse numa máquina de moer carne. Ao Senhor agradou moê-lo. E diz: fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Deus se agradou disso. A justiça estava sendo cumprida e Deus estava se agradando. Quando Jesus estava andando na terra, como um homem igual a mim e a você, enquanto ele passeava pelas nossas histórias, ele fez questão de afirmar: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E em João 10 ele diz: todas as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebata da minha mão. Depois, em João capítulo 17, ele mais uma vez ora, e agora a oração dele ao Pai já é próxima da crucificação, e ele mais uma vez cita: todas as ovelhas que o Pai me deu, eu as estou entregando de volta ao meu Pai, e ninguém as arrebata da minha mão. Glória a Deus. Enquanto Jesus estava na cruz, ele estava com o seu sangue, cada gota que caía na terra, ele estava limpando pessoas, ovelhas, eu e você. Se você é fruto do sacrifício de Jesus, preste muita atenção. Se você recebeu o sacrifício de Jesus, se ele foi em seu lugar, cada gota que caiu tinha um endereço, tinha um nome na história, tinha uma pessoa destinada para aquela gota. Eu e você estamos recebendo a gota do sacrifício, estamos recebendo a marca da redenção. Nós fomos limpos, justificados, purificados, regenerados, santificados de uma vez por todas. Amém! Por isso ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Porque o Pai via na obra do seu Filho a real obra de redenção de toda a história dos homens. Jamais houve uma história de redenção como essa, jamais haverá coisa semelhante. O Pai não se agradava do seu Filho sofrer, mas o Pai se agradava de ver a voluntariedade do seu Filho sofrendo em nosso lugar, para que nós fôssemos herança de Deus, possessão, propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus. No versículo 11 diz: ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, ele olhará para a história. Glória a Deus por isso. E ele vai ver um rebanho, e ele vai ver um pastor, e o pastor é ele mesmo com o seu rebanho. E quando ele vê a história de pessoas sendo redimidas, compradas, mudando a sua vida, pessoas que não se afirmam mais em si mesmo, nem no seu cabedal, nem na sua própria história passada, mas se afirmam sobretudo na cruz, e olham para a cruz e diz: esse aí tinha que ser eu, quem tinha que estar morrendo pelas próprias iniquidades era eu. Gente que se vê como miserável, gente que se vê como miserável, esse é o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O Pai ficou satisfeito, o Filho ficou satisfeito. E por que ficou? Porque diz assim, versículo 11 ainda: o meu servo justo com o seu conhecimento. Na verdade, a expressão que é usada, conhecimento aqui, não é um conhecimento intelectual, mas é a experiência que adquiriu. Ou seja, ao passar pela crucificação, com a experiência da crucificação, entenda assim, pelo amor de Deus, não é que Jesus, com seu intelecto maravilhoso, mas com a sua grande experiência, ao provar a crucificação, o justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si. Amém. E aí Deus toma uma atitude de novo. E agora a gente está falando de igreja. As igrejas de todas as eras, de todas as épocas. Versículo 12. Por isso, por causa dessa obra linda e maravilhosa, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós somos a recompensa que Jesus queria lá na cruz. Essa batalha toda que ele enfrentou, ele olhava para nomes que o Pai tinha dado a ele. Em João 17 ele diz: outras ovelhas eu tenho para pastorear que não são desse aprisco. Ele estava falando de nós, os fora da história daquele momento, mas que entrariam na história da redenção no momento certo. Jesus estava na cruz, sofrendo tudo o que ele sofria, porque ele se apiedou de nós. Porque ele olhava para mim e para você, e dizia: eu quero ele como meu. Eu quero ela como minha propriedade. Meu filho, minha filha, meu povo. Eu quero. Ele foi comprar você, irmão. E se todo esse relato e essa história é possível a gente passar adiante, sem que a gente fique realmente marcado, e marcado a tal ponto que a gente tenha que voltar para ele várias vezes na vida, se essa história a gente pode simplesmente passar adiante, eu quero lhe dizer, irmão, é porque essa história não é realmente relevante para você. É uma história que pode ser indiferente. É só mais uma história trágica, bonita, mas só mais uma de todas que a gente já conheceu. Eu quero finalizar lendo os primeiros versículos que a gente leu. Por favor, põe as vistas de novo a Isaías 53. Eu vou ler o primeiro versículo, que é a pergunta-chave para a gente responder hoje, essa noite. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Quem conseguiu ver? Quem é que fica extasiado e pensa: eu não posso passar adiante porque esse é o meu lugar? Quem de nós creu? Quem de nós viu? Para qualquer ano, para qualquer projeto, para qualquer nova história, esse é o ponto. Quem creu? A quem foi revelado? É daqui que sai. É desse ponto que acontece. Vamos orar? Por favor, feche seus olhos, se você quiser. Senhor, jamais sabedoria humana, palavras de homens foram capazes de transformar coração humano, jamais. A gente crê no que Paulo falou, Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Por isso, Senhor,
por causa da promessa que o Senhor deu, de que o Teu Espírito nos conduziria, Ele nos guiaria a toda a verdade. Porque o Senhor disse que o Seu Espírito nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Por causa disso, Senhor, por causa da palavra do Senhor que não mente, é que nós ousamos chegar diante do Senhor agora, para Te clamar, Deus. Traz salvação na história, Pai. Traz salvação. Muda, Senhor, corações. Muda, Senhor, percepções. Quebranta corações no nome de Jesus, Senhor. Traz arrependimento de pecado, Senhor, no nome de Jesus. Traz convicção das obras mortas, no nome de Jesus. E traz um grande gozo e alegria por saber que é amado de Deus, no nome de Jesus. Faz a obra, Senhor, que só o Teu Espírito pode fazer. Ó, clamamos que haja redenção aqui nessa sala enquanto estamos reunidos, Senhor. Nós clamamos que haja nova vida, que no nome de Jesus pessoas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra e pela mediação do Espírito, que a tudo vê e tudo faz como lhe agrada. Ó Deus, traz pessoas dessa zona de indiferença, pessoas que já conhecem, mas estão tão distantes, que passaram pelo evento sem mais olhar, sem mais dar significado real. Oh Deus, eu clamo ao Senhor, traz consagração de vidas no nome de Jesus. Consagração real. Gente que já foi consagrada, Deus, mas que está disperso. Eu clamo ao Senhor, traz de volta no nome de Jesus. Traz, Senhor, arrependimento daquilo que é mal e ainda cometemos, no nome de Jesus. Muda, Senhor, histórias aqui. Nós pedimos com ousadia, por causa da Tua palavra e por causa do Teu Espírito, Senhor. E assim nós Te amamos. E como Te amamos. Amém, Jesus. Amém.